Fala galera, André Ferreira na área aqui. Tô no terceiro dia, não, no segundo dia na verdade, mexendo com o Unreal Engine 5. Eu já fiz um vídeo que deve ter sido subido aí no meu canal, se o YouTube não zoou, falando sobre Quixel Bridge e sobre materiais. Aí agora a gente vai começar a brincar aqui na parte de FX do Niagara, tá? Que é o sistema de FX do da Unreal Engine 5, tá? Ontem eu fiz esse portal aqui do zero, tá? Seguindo alguns tutoriais, obviamente, né? Para mim conseguir entender como é que é o fluxo de trabalho de FX. Aqui o Niagara é como se a gente fosse comparar lá na Unity com o Particle System, tá? E também utiliza as telinhas de blueprints, né? Vamos lá, vamos entender aqui o que eu fiz, tá? Primeira coisa, eu criei aqui um diretório chamado FX, né? Podia ter sido VFX, enfim. E perceba que esse portal aqui ele tem duas partes. Ele tem uma parte que eu consigo configurar dentro do próprio Particle System ali, dentro do Niagara, né? Que são essas bolinhas que estão saindo, esse anel de luz e tudo mais. E ele tem essa parte do meio aqui que eu tive que criar um material, tá? Esse efeito aqui das bolinhas entrando para dentro do portal eu fiz pelo Niagara e depois eu criei um material aqui, que é esse material aqui, ó, tá? Até abrir aqui para vocês verem como é que é. Não é um material muito complexo, tá? Eu precisei usar uma mask map aqui, uma cloud, esqueci como é, uma Nose Texture aqui para poder fazer ele. E aí tem algumas coisinhas aqui, depois eu vou comentar sobre, tá? Pra gente conseguir entender o que eu precisei fazer aqui para isso aqui funcionar. Isso aqui eu não fiz da minha cabeça, né? Eu fui seguindo um tutorialzinho na internet para poder fazer isso aqui, para fazer ele movimentar e tudo mais. E aí depois eu adicionei esse efeito dele expandindo dentro do desse círculo, né? E como é que eu fiz para posicionar o círculo e tudo mais, também eu vou explicar. E eu cheguei a fazer uma cinemática aqui que eu até postei lá no Instagram da USM, né? Que eu não, acho que eu não vou achar aqui agora. Dando uma olhada aqui no sistema de timeline, né? Semelhante ao timeline do Unity aqui, que eles usam o nome de é, Sequencer, né? Que esse cara aqui também eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa de todas aqui, você clicando com o botão direito, ele vai ter aqui um cara chamado Niagara System, né? Que aí você pode criar aqui. Ele pergunta se você quer criar um do zero ou se você quer copiar algum tipo de modelo que exista de partícula aqui, né? E aí ele tem alguns modelos pré-prontos aqui, ó, de loopings, de partículas single e tudo mais. Eu comecei a partir desse Fontaine aqui, né? Você pode clicar aqui, aí você manda adicionar aqui embaixo, tá? E aí ele vai criar aqui, no caso aqui eu vou criar aqui um cara chamado teste, ok? Opa, teste com S. Então basicamente aqui eu criei a minha partícula, se eu tacar ele na cena, você percebe que ele vai fazer uns brilhinhos, e eu acho que a minha Unreal foi de base, né? Não sei porque ele tem algum problema. Toda vez que eu crio uma partícula nova, ele faz essa brincadeira. Vamos ver se o Unreal vai voltar ou se ela vai restartar, né? Não sei porque acabou restartando. Ó. Vou mandar abrir de novo aqui. Não sei porque a Unreal tem algum tipo de problema com o meu PC, cara. Porque nem a Unity travava tanto e dava tanto close aqui do que a Unreal tá dando. Que é engraçado porque o restante da galera da USM falou que nunca teve problema de crashing, igual eu tô tendo aqui. O Niagara em específico, eu tô tendo muito desses problemas aqui. O bom é que quando ele volta, que ele fala que ele tem algumas coisinhas que eu não tinha salvado e tudo mais. E aí ele vai abrir aqui de novo, né? Aqui eu tava na cena do login, né? Que é essa cena aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui tudo que tinha para salvar. Voltar aqui de novo. Aí percebo que agora, não sei por que não tá mais dando. Não sei se era porque eu não tinha salvado e ele não sabia o que era isso aqui, né? Mas ok, joguei aqui na minha tela. Perceba que ele faz tipo uma cascatinha para cima, né? Quando a gente clica duas vezes aqui
ele vai abrir pra gente um editor, né? O Unreal adora esses editores secundários aqui de coisas, né? Que tem muitas coisas correlacionadas a blueprints aqui, perceba, né? Aqui, basicamente, a gente tem o preview com algumas informações aqui de ajuste que você pode adicionar de emissores e tudo mais, eventos e blá blá blá. Aqui você tem o sistema de blueprint, né, o editor de blueprint. Eu entendo porque esse sistema de blueprint deles é bem bacana, então eles acabam utilizando em praticamente tudo, né? E aqui eles têm esses componentes aqui. Perceba que aqui seria mais ou menos o componente master, né? Que você pode fazer uma série de configurações. E aqui você tem essas caixinhas de propriedades. Aqui no caso, ele está fazendo a cascata, né? Se eu desmarcar aqui, ele para de exibir. Aqui embaixo ele tem uma timeline porque FX ele é animado, né? Ele faz uma coisa em determinado tempo, então ele acaba te colocando aqui o, o, uma timeline para você conseguir ver, né, acompanhar aqui, ó, fazer e tal. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é um pouco complexo, mas não é tão difícil assim. Primeira coisa que a gente consegue fazer a configuração aqui, perceba que todo o FX ele coloca inicialmente para ser processado CPU, tá? Por que isso aqui é ruim? Porque a gente tem a necessidade de ter um processamento que é pesado, que a gente tem uma série de pequenas partículas aqui sendo processado. Então a primeira coisa de tudo, né, você vem aqui, você troca para GPU compute e aí ele vai dar um erro aqui falando que o processamento de GPU não consegue ser dinâmico, né? Porque o calculate bounce aqui está como dinâmico, então a gente tem que colocar fixo aqui para ele parar de dar o erro, tá? Mas, obviamente, que todo tutorial que você vê na internet falando sobre Niagara, ele vai falar para você fazer essa alteração para GPU, né? Normal. Aqui embaixo, ele vai ter uma sequência de coisas que ele vai fazer, tá? Então, primeiro ele vai fazer o spawn dessas partículas. Aqui ele tem uma configuração da emissão, né, do emissive do negócio, né, ele emite um evento praticamente, depois ele vai fazendo o update desse evento, e aqui ele configura, por exemplo, se esse efeito vai ser feito uma vez só, ou se ele vai ser feito múltiplas vezes, ou se ele é um efeito infinito, tá? No caso aqui, essa cascata ela é infinita, né? E você pode fazer uma modificação aqui, por exemplo, se eu colocasse só once, ele vai fazer a geração dos partículas e depois acaba, né? De acordo com a timeline, poderia ser um efeito de, por exemplo, fogos de artifício, seria mais ou menos isso, né? Ele sobe e depois para, né? Mas aqui eu vou deixar infinite. O infinite, você percebe que a partícula vai sendo criada, ela segue a trajetória dela e depois ela some, tá? Aonde que a gente sabe como é que é o lifetime da partícula? Aqui embaixo tem... Vou até dar um zoom aqui para ver se a gente consegue. Aqui você perceba que tem essa propriedade aqui chamada initialize partícula, né? Então aqui é onde a gente efetivamente coloca aqui as configurações da inicialização desses pontinhos aqui, ó. Então aqui ele está falando que o lifetime ele é random, né? Ele vai de 1.4 segundos a 1.75. Se quiser eu posso alterar aqui, por exemplo, colocar de 2 segundos a 10, por exemplo. E aí você vai ter partículas que vão durar mais, outras que vão durar menos, né, e tal. Vou botar de 1 a 2 aqui, por exemplo. E isso aqui você vai fazer com que a partícula demore mais tempo para ela morrer. Aqui já está parecendo mais uma cascatinha mesmo, né? De cascata de água e tal. Só não está estilizado como água, né? Tá só umas bolinhas brancas. Aqui a gente consegue fazer a alteração das cores da partícula, né? E aqui vou dar a dica especial aqui, por exemplo, esse value aqui que a gente pode aumentar acima de 1 e ele vai deixando a partícula mais brilhante, né? Mais neon, vamos dizer assim. Isso aqui é super bacana, tá? A gente consegue também fazer alteração aqui. Isso aqui é meio que HDR, parece, né? A gente consegue fazer aqui a alteração da posição, né? Aqui ele está usando a posição como root da simulação, né? Aqui a gente consegue aumentar e diminuir
a massa dessas bolinhas. Então aqui tá, vou colocar aqui, ó, de 1 a 10, por exemplo, a gente começa já a ver umas bolinhas ficando maiores, né? Porque a gente está aumentando a densidade dessa massa dessas bolinhas. Então a gente vai ter bolinhas maiores aqui. E quanto mais a gente for subindo essa massa, a gente vai ter bolinhas maiores aqui, tá? Mais visíveis ou menos visíveis. Então se você colocar aqui de 1 a 2, por exemplo, você vai ter uma bolinha mais fininha, né? Enfim. Você faz esse controle aqui na massa e você consegue também vir aqui, tá vendo que ele tem aqui um uniforme. A massa, se não me engano, ela vai ser a densidade depois para quando a gente colocar algum tipo de efeito para sugar, né? Naquele portal ali, por exemplo, tem um efeito de força gravitacional, vamos dizer assim, tá? E aí quanto maior a massa, mais rápido essa partícula ela vai sendo sugada, e aqui efetivamente, ó, a gente pode colocar as partículas mais fininhas, né? Não sei se está dando para ver aí no vídeo. É aqui na parte de Sprite Attributes, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, de 20 a 30, você já tem um efeito de uma bola mais cheia, né? Posso colocar aqui, ó. Aqui a gente consegue ter. Aí a gente consegue fazer uns efeitozinhos, por exemplo, de forja, né? De bigorna, batendo na bigorna, saem uns efeitos meio de fogo. Dá pra fazer várias brincadeiras aqui. Só alterando a cor e a densidade e talvez o tempo de subida e tal, você já consegue fazer um efeito bem bacana de. Só com essa primeira propriedade aqui. Mas o interessante desse sistema do Niagara é que você pode ter vários subsequentes aqui, tá? Você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui e mandar add emitter, e aí você pode pegar um bagulho aqui que já exista, ou você pode criar o seu próprio, né? Então você pode criar várias partes aqui, né? E aí você tem que ir testando aqui. Eu não conheço praticamente quase nada disso daqui, mas eu fui brincando, né, nesse sistema aqui. Ó, perceba que o nosso preview ele vai sendo atualizado à medida com que a gente modifica ali, né? Então a gente pode colocar esse cara aqui meio que na lateral e mexendo nele e vendo o resultado, né? Eu vou tirar esse cara daqui, né? E vou abrir aqui o FX do portal aqui que eu fiz, tá? Então perceba aqui, ó. O meu portal ele tem 4 partes dessas partículas, né? Esse primeira parte aqui é o miolo, né? E aí depois eu fiz essas 3 partes aqui. Na verdade, o miolo eu fiz por último, tá? Eu teria que colocar ele aqui como se fosse, mas como ele é a parte principal do portal ali, vamos dizer assim, eu coloquei ele aqui primeiro. Mas aqui vamos entender, ó. Eu tenho vou desabilitando cada uma das partes para me explicar. Ó. Primeiro tem essa ring light aqui, que é um círculo, né, que eu posicionei e ela usa essa cor mais neon azul, né, que eu configuro aqui no inicial partícula, na partícula inicial, para me conseguir fazer com que ele fique nesse formato de círculo, né. Se não me engano, é aqui em Shape Locomotion. É aqui mesmo, ó. Aqui nessa propriedade chamada Shape Locomotion, né? Eu tenho a opção aqui de Shape primitivo. Então eu posso colocar, por exemplo, uma esfera, né? Eu posso colocar aqui um cilindro e perceba que, na verdade, ó, é uma série de bolinhas que estão ali sendo processadas que faz esse efeito, né? E aí, no caso, eu utilizo esse torus, que é esse círculo, né? Que é como, tem alguns softwares desses que fala que é donuts, né? Formato de donuts e tal. Aqui eles usam esse torus. E aqui, nesse caso da ring light, eu não queria que ele tivesse nenhum tipo de efeito no meio, né? Que estivesse puxando isso daí, tá? Inclusive, se não me engano, ó, aqui em Spawn Rate, essa propriedade aqui de Spawn Rate, você consegue aumentar ou diminuir a quantidade, tá vendo? Ó? Aqui eu estou colocando 100 partículas, mas aqui eu tenho 15 mil partículas. Ó. Então, para mim ter um ring light perfeito, eu coloquei 15 mil partículas, ele bota um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem a questão da lifetime, né?
Então aqui ele está falando que está ficando com 20 e poucas mil partículas usando GPU. Eu não sei honestamente se isso daqui vai ficar muito pesado, por exemplo, num computador que seja mais fraco, então tem que ir testando. E também não sei se tem alguma coisa de configuração que eu posso fazer aqui para caso o cara esteja com uma resolução menor, para reduzir essa quantidade de partícula aqui. Isso aqui eu poderia também fazer de outras formas, né? Porque é uma ring lightzinha simples, não precisaria estar com tanta partícula assim para poder fazer, mas como eu estou testando, isso não é a minha preocupação agora, tá? A segunda coisa que eu fiz aqui foi essa parte de Sparks, tá? Que é esse efeitinho aqui de partículas saindo do portal, tá? Então eu copiei aqui da ring light, tá? Eu copiei esse cara aqui, colei. E aqui eu adicionei algumas coisas, tá? Eu adicionei esse Carnot Force aqui, que eu posso até desmarcar aqui pra gente ver como é que fica, tá? Eu vou tirar a ring light aqui, pra gente conseguir ver, ó. Se eu tirar o Carnot Force, você perceba que é a mesma ring light que a gente tem na lateral aqui, um pouquinho mais fina, né? Se não me engano, aqui tem essa. Eu nem precisaria desse cara aqui, pra ser muito sincero. Scala e Color, tá? Aqui eu só diminui um pouco o radius da nossa bolinha, né? Que é aqui, eu não sei se é aqui no Shape Locomotion, tem que dar uma olhada para ver onde que é feito. Mas em algum lugar que eu configurei para poder esse círculo ficar mais estreito, tá? E aí só pelo fato de eu colocar esse cara aqui chamado, sim, para me adicionar tem esse maisinho aqui na lateral, tá? E ele tem uma série de coisas que você pode adicionar, inclusive você pode adicionar áudio, você pode adicionar uma série de coisas aqui. E aí só do fato de eu adicionar esse Carnot Force aqui, ele já faz esse trabalho aqui para mim, né? De estar fazendo esse efeito de várias forças, né, sendo propagadas nessas partículas em vários locais diferentes. Aqui também está com 15 mil partículas, né? Então, só que nessa brincadeira aqui, para ter esses dois caras aqui, a gente tem mais de 30 mil partículas sendo processado, que eu não sei se é muito, se é pouco, honestamente, para a performance da Unreal. E aqui, por último, eu coloquei esse efeito de vortex, tá? De puxando pro meio aqui puxando ao centro, né? E aí eu copiei essa parte de Sparks aqui, então perceba que a gente tem basicamente as mesmas coisas aqui que a gente tem no Sparks, a gente tem no Vortex. E o que eu adicionei aqui foi justamente esse Vortex Force, tá? Vou desabilitar aqui de novo para a gente conseguir entender, ó. Esse Vortex Force, ele vai fazer com que as partículas girem em formato de vortex, né? A gente está adicionando uma força que gira, né? Que vai girar aqui e tal. Aí, não sei se está muito bem configurado isso aqui. Ele está girando meio que para fora e para dentro, assim, né? E aqui eu tenho esse Point Attract Force, que aí no caso ele está fazendo um ponto de atração. Então aqui é basicamente a configuração do Sparks, né? Só que está um pouco mais desordenado, se não me engano é por causa desses... É esse aqui, cara. Solve Forces and Velocity, que ele está fazendo ficar mais desordenadinho. E o ponto de atração, aí é aquela parada que eu falei para vocês aqui de cima, ó. Quanto maior a densidade da massa das partículas, mais rápido elas vão ser sugadas para dentro desse cara, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, eu posso diminuir, que aí ela vai ficar um pouco menos atrativa, tá vendo? Até fica legal também, ó. E aqui eu botei 50, que aí ele vai puxando bastante coisa pro miolo, né? Tá bem atraindo e tal. Que eu vou botar 20, eu gostei desse efeito aqui. Gostei desse efeito. E aqui o Vortex, ele dá esse efeito de sendo sugado, né? Meio que sugado aqui. Talvez eu configure melhor para ele ficar tipo um funil para dentro aqui, né? Então, unindo esses três caras, a gente tem esse efeito aqui, tá? A gente tem esse efeito bem bacana. Aqui eu vou voltar com aquele
Com a massa de 50 aqui, porque não ficou do jeito que eu imaginava, não. Aqui também tá configurado para 15 mil partículas. Enfim. E aí, faltou a parte do meio, né? De fazer essa partezinha aqui do meio e tal. E eu vou deixar para uma parte 2, porque esse vídeo aqui tá ficando bem grande, né? Mas o resultado final é esse, né? A gente vai ter um portal sendo aberto aqui no meio e a gente tem uma estrutura mágica em volta aqui, sugando tudo para dentro dele, tá? E aí eu vou fazer uma parte 2 falando sobre o material que eu usei aqui. Aqui no caso, a gente tem essa opção aqui embaixo de Sprite Render, né? Todos os outros a gente está utilizando um Sprite Material Default aqui, né? Que é uma partículazinha branca e tal, né? Esse cara aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que criar o material e depois adicionar o material aqui dentro do Sprite Render, né? E eu brinquei aqui com esse cara chamado Sprite Scale, Sprite Size, né? Que é para fazer esse efeito dele ir aumentando de tamanho. Perceba que se eu te desmarcar aqui, ele já fica do tamanho final, né? E com o Scale Sprite, ele vai seguindo uma linha aqui, ó, do pix, desde do 0 até um determinado tempo para ele aparecer, né? E aí na parte 2 aí do vídeo eu vou falar sobre o material que eu usei aqui, que eu fiz aqui para poder fazer esse efeito bacana, tá? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Valeu!